Se você digitar a palavra fome para fazer uma pesquisa de notícias na internet, vai perceber que esse é um problema grave. Um levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, apontou que 19 milhões de brasileiros passam fome atualmente e 116 milhões de pessoas vivem em algum grau de insegurança alimentar. A maior parte das notícias que aparece nessa busca envolve crianças e os impactos que essa realidade pode ter no desenvolvimento e na aprendizagem delas. Hoje nós vamos falar de um cenário complexo, que merece atenção e que tem tudo a ver com a equidade na educação, ou a falta dela: a insegurança alimentar entre crianças e adolescentes. Eu sou a Tatiana Klix, diretora do Porvir, e você está ouvindo O Futuro se Equilibra. Hoje em dia a gente fala muito desse conceito, né, da insegurança alimentar, que é quando alguém não tem acesso pleno e permanente aos alimentos. É um pouco diferente daquela noção que a gente tem de fome lá do passado, aquela ideia, né, de um corpo em que você percebe visualmente, né, que ele passou fome, aquela fome famélica. A gente está falando muito mais de uma fome crônica, que é aquela fome de todos os dias, né, em que faltam nutrientes suficientes para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida, possa ter saúde, possa desenvolver uma capacidade de aprendizado, que tenha segurança psicológica de que ela sabe que pode contar com o alimento na mesa no próximo dia. Você ouviu a Mariana Santarelli, coordenadora de projetos do Observatório da Alimentação Escolar. Convidamos ela para falar sobre insegurança alimentar e os impactos da alimentação inadequada na vida de jovens e adolescentes em período escolar. Mas antes de partir para a entrevista com a Mariana, você vai ouvir a história do Leonardo Fernandes, que é diretor da escola Adolfo Mânica, em Boqueirão do Leão, um município do Rio Grande do Sul com cerca de 7 mil habitantes. A atuação dele durante a pandemia de Covid-19 foi muito significativa. Além de levar lições até a casa dos alunos, muitos deles sem acesso à internet, ele também entregava alimentos. Leonardo sabe que seus estudantes precisam de apoio e, por isso, em sua escola são desenvolvidas muitas atividades relacionadas à alimentação. Quem interpreta é o ator Gustavo Melo Cerqueira. Os meus alunos têm fome. Como eu sei disso? Porque eu vejo eles todos os dias repetindo quantas vezes for possível a merenda na escola. Eu sou diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental Adolfo Mânica, que fica em Boqueirão do Leão, que é uma cidade com cerca de 7 mil habitantes, localizada aqui no Rio Grande do Sul. A escola fica na comunidade rural de Linha Araçá. E aqui na comunidade nós somos em torno de 120 famílias. E destas 60 alunos estão matriculados aqui na Adolfo Mânica em turmas assim, né, multisseriadas, que vão do 1º ao 9º ano. E nós somos muito próximos de muitas famílias, né? Nós conhecemos bem as dificuldades que elas enfrentam, né? E grande parte das famílias aqui vivem basicamente do plantio de tabaco, né? E da agricultura de subsistência. O setor leiteiro está ainda assim, né? Engatinhando. E os meus alunos têm fome. Olha, eu vou até confessar uma coisa, se me permite. Às vezes a gente foge até um pouco assim, né, do cardápio da nutricionista do estado, porque nem sempre os lanches que ela indica saciam a fome das crianças. Em alguns dias nós tínhamos, na verdade, até que fazer mesmo comida mesmo, né, assim, arroz, feijão, massa, né? Cerca de 18 a 20% dos alunos dependem de programas sociais como o Bolsa Família. E na pandemia a coisa piorou. Muitas famílias aqui, elas fazem, né, o trabalho sazonal, se é que você me entende, né, que é o trabalho de peão mesmo. E como foram proibidas algumas atividades, né, então alguns desses trabalhos não puderam ser feitos. E a assistência oferecida nem sempre foi capaz, né, de sustentar as famílias. E no pior período da pandemia, eu estava na escola. A gente se organizava assim, né? Os professores vinham para a reunião e eu montava as atividades.
porque 40% das famílias vinham retirar essas atividades na escola, mas o restante eu levava, né, de casa em casa. Isso porque a internet é sem chances, e nem todos têm acesso assim a um computador ou celular, então as atividades eram impressas mesmo. Quando eu ia entregar as atividades na casa dos alunos, eu via também a realidade, né, em que eles estavam. Então, além de levar as atividades, eu levava também os alimentos. Alguns vinham, né, do estoque de merenda da escola, outros de um kit, né, que era fornecido aí pelo Estado. E eu via situações muito, muito, muito tristes, assim, né, nessas minhas viagens. Os projetos que estamos pensando aqui na escola focam em trabalhar situações de aprendizagem que contribuem com a vida das famílias. Componentes curriculares, então, assim como matemática, né, português, história, né, ciências, os outros todos, eles são trabalhados a partir de temas que são da realidade das turmas. Um exemplo que fazemos aqui, a gente conta para a turma assim um probleminha, né? Como se eu comprar algumas bolachas, eu vou gastar R$ 25. Mas se eu produzi-las em casa, nós podemos fazer 10 vezes mais usando R$ 19. E os alunos entendem que fazer o pão em casa pode ser mais barato e render mais. Usamos então, né, a quantidade ali de ingredientes, por exemplo, como elemento de trabalho pedagógico. Usando o alimento, então, a gente quer o quê? A gente quer que eles pensem não só em acabar com a própria fome, mas também em gerar renda. Nós temos também outro projeto que é chamado Vida no Campo, Sustentabilidade para o Meio em que Vivemos. A gente trabalha com punks, as plantas alimentícias não convencionais, para tratar de insegurança alimentar. Nós mostramos então aos estudantes, né, alimentos que eram usados antes e que hoje já não são tão comuns, que eram coisas que os avós e bisavós deles trouxeram, mas que aí acabaram se perdendo aí no meio, né, de tantos outros costumes. É assim então que a gente trabalha. Barriga vazia faz com que a cabeça também fique. Ninguém aprende com fome. Então, encher a mente e a barriga dos meus alunos é o que existe de mais importante para mim e é o que eu continuarei fazendo, até que não seja mais necessário. A escala brasileira de insegurança alimentar mede a percepção das pessoas em relação ao tema em 4 diferentes estágios. Antes de existir a insegurança alimentar, existe a segurança alimentar, que é quando as pessoas se alimentam bem e a comida não chega a ser uma questão, ou seja, não se sentem inseguras quando o assunto é ter o que comer. Já a insegurança alimentar se apresenta em 3 graus diferentes: o leve, o moderado e o grave. O estágio leve diz respeito ao receio de passar fome num futuro próximo. O grau moderado é quando há uma restrição na quantidade de comida que a família tem acesso. E quando o quadro é grave, trata-se do que a gente entende por fome mesmo, que é a falta de alimentos na mesa das pessoas. O que a gente está vendo assim nos últimos anos é que a gente vinha num processo lá desde 2004, que foi a primeira vez que se aplicou essa escala brasileira de insegurança alimentar, de decréscimo, né, do número de pessoas em situação de fome. Lá em 2004, ela estava presente em 35% dos domicílios brasileiros. E aí, por conta do aumento do salário mínimo, de uma série de políticas de segurança alimentar e nutricional que a gente viu acontecer aí, quando a fome passou a ser uma prioridade de políticas públicas, a gente viu que esses índices de insegurança alimentar eles caíram, né, chegando a 23% em 2013, tanto que o Brasil saiu do mapa da fome. E agora a Rede Brasileira de Pesquisa para a Segurança Alimentar, aplicou novamente essa escala brasileira, né, de forma autônoma e independente, já que o governo brasileiro deixou de aplicar, né, era algo que acontecia de forma regular a cada 4 anos. E mediu essa insegurança alimentar no final do ano passado e concluiu que a gente voltou para patamares ainda maiores do que a gente tinha em 2004. Ou seja, 37% da população hoje
está em situação de insegurança alimentar, né? E o mais grave são as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar grave. Aquilo que podemos perceber ao observar as pessoas nas ruas pedindo comida ou as crianças esperando ansiosamente pela merenda escolar é comprovado pelos números que a Mariana nos contou. Só nos últimos 2 anos, o número de pessoas enfrentando insegurança alimentar grave saltou dos 10,2 milhões para 19,1 milhões. A maior parte dessas pessoas está no Nordeste do país. Em sua maioria são negras e vivem em lares chefiados por mulheres. Mais da metade das crianças brasileiras de até 5 anos vive em lares em situação de insegurança alimentar. Isso faz com que a escola seja um espaço, um lugar fundamental para a garantia do acesso à alimentação e faz da alimentação escolar uma política fundamental para a garantia desse direito tão fundamental e básico. Por isso que a gente diz que o PENAI ele é um dos programas mais importantes que a gente tem hoje para a garantia da segurança alimentar e nutricional, especialmente nas crianças e dos adolescentes. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante o fornecimento de alimentação nas escolas e outras ações de educação alimentar e nutricional para estudantes de todas as etapas da educação básica pública. Os recursos do programa são repassados pelo governo federal para os estados e municípios e se destinam a cobrir 200 dias letivos, de acordo com o número de matrículas em cada rede de ensino. Quem fiscaliza e acompanha o programa é a sociedade, por meio de conselhos de alimentação escolar, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público. Ou seja, tem muita gente que acompanha o programa. Há uma lei também, a 11.947, de 2009, que destina 30% dos repasses do PNAE para a compra de produtos de agricultura familiar. É uma forma de trabalhar para a melhoria do desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. Isso tem um impacto tanto do ponto de vista da qualidade dos alimentos, como também na economia local, né? Ele é um importante instrumento para gerar circuitos locais, né, de produção e consumo de alimentos baseados e referenciados nos produtos que são da região, produtos respeitando a sazonalidade, respeitando também a cultura alimentar do lugar. Então, é uma forma de fazer com que a alimentação servida na escola seja fornecida pela agricultura familiar, por povos e comunidades tradicionais, favorecendo também a renda, né, desses trabalhadores e desses povos, e também fazendo com que a alimentação seja mais próxima daquilo que eles estão acostumados. Além de tudo, assim, eu acho que algo muito importante é que ele é um programa de alta capilaridade, né? A gente está falando aí de 41 milhões de estudantes, né? Um programa que chega a 41 milhões de crianças e adolescentes, com um orçamento também muito significativo aí de 4 bilhões, sendo que 30% destinados a gerar esses circuitos locais de produção e abastecimento. Então, ele é uma política também importante de abastecimento popular, que favorece os pequenos produtores, que favorece as dinâmicas da agroecologia e de produção de alimentos mais adequados e saudáveis. Muitos problemas relacionados à alimentação foram agravados pela pandemia. O Observatório da Alimentação Escolar, entidade que Mariana representa, fez uma pesquisa com 900 estudantes e identificou que houve um aumento da presença de alimentos ultraprocessados nas escolas e uma queda na compra de produtos de origem agroecológica, vindos da produção de agricultura familiar, por exemplo. A Mariana diz que o desmonte de políticas públicas de segurança alimentar pode fragilizar o PNAE como um todo. Durante a pandemia, muitos municípios optaram por transferir renda do orçamento do PNAE para cartões de alimentação ou aplicativos, o que ela vê como perigoso. O Programa Nacional de Alimentação Escolar ele é muito mais do que dinheiro para comprar comida. É dinamização de circuitos locais, de produção e abastecimento. Ele é a possibilidade de oferta de uma alimentação adequada e saudável, associada a processos de educação alimentar. Então, se ele passa a ser, né, uma transferência de renda financeira para a família comprar no supermercado, a gente está desconstruindo grande parte do que são os princípios e as diretrizes do programa. Obviamente que a principal forma de acesso à alimentação
hoje é a renda. Então, políticas de transferência de renda para as famílias são de fundamental importância, e aí gostaria muito de valorizar o Bolsa Família, né? É uma política exemplar brasileira, né? Extremamente eficiente no seu desenho, associada dentro da lógica do Sistema Único de Assistência Social, com credenciamento feito através dos Centros de Referência de Assistência Social, um cadastro único que permite o monitoramento das políticas sociais, a sua intersetorialidade, né, também com a educação, com a saúde. E é uma pena que a gente esteja vendo tudo isso ser desmontado, né, para colocar no lugar algo que a gente nem sabe exatamente o que é. Ou seja, transferência de renda é importante, mas também é importante ficar atento ao conjunto completo que o PNAE representa, que engloba outras ações além da própria verba em si. Recentemente, a BBC Brasil veiculou uma reportagem sobre as dificuldades encontradas por professores ao se deparar com quadros de falta de alimentação em sala de aula e todos os efeitos que isso acarreta. A manchete dizia: "Minha aluna desmaiou de fome. Professores denunciam a crise urgente nas escolas brasileiras." É um cenário catastrófico. O relato, que dá título à reportagem, é de uma professora do Rio de Janeiro. Ela sentou e abaixou a cabeça na mesa. Eu estranhei e chamei ela à minha mesa. Ela veio e eu perguntei se ela estava bem. Ela fez com a cabeça que estava, mas com aquele olhinho de que não estava. Perguntei se ela tinha comido naquele dia e ela disse que não. Aqui neste podcast nós falamos sobre equidade, nós falamos sobre como os marcadores sociais afetam a vida das pessoas. A criança deste relato era uma aluna negra de 8 anos que frequentava uma escola em um complexo de favelas na zona norte do Rio de Janeiro. Vale a leitura. Vamos deixar o link para a reportagem da BBC na página desse episódio em porvir.org. As histórias relatadas na reportagem e o que acontece na comunidade escolar do Leonardo Fernandes nos mostram como a falta de alimentação adequada impacta seriamente a busca por equidade. Crianças e adolescentes que vivem sob insegurança alimentar podem ter o presente e o futuro comprometidos. A insegurança, a instabilidade dos lares e a insegurança em relação a saber se você vai ter comida ou não é algo que gera uma enorme instabilidade emocional, para além também, né, de comprometer em alto grau a capacidade de aprendizado, né, e a capacidade cognitiva das crianças. Alguns dos efeitos disso são mais diretos, né, sobretudo nessa idade, antes da chegada da adolescência, é o efeito sobre a capacidade de memória, de atenção, é o que vai, claro, prejudicar o rendimento escolar dessas crianças. E depois tem os impactos de longo prazo também na saúde dessas crianças, né? Quem se alimenta mal na infância depois vai estar mais vulnerável a doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da diabetes, como é o caso da obesidade, de doenças cardiovasculares. Então, é algo que leva a impactos que vão ter consequência na vida adulta também dessa criança, né? Então, é bastante grave. O Futuro se Equilibra é uma produção do Porvir, a principal plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovação em educação no Brasil, e conta com o apoio do Instituto Unibanco, que trabalha pela melhoria do ensino público brasileiro. Um agradecimento especial ao professor Leonardo por dividir sua história conosco e ao Gustavo Melo Cerqueira pela interpretação. O Observatório da Alimentação Escolar disponibiliza diversas notas técnicas sobre a importância e o cenário atual da alimentação nas escolas brasileiras. Nós também vamos deixar o link na página desse episódio. Esse e outros episódios deste podcast estão disponíveis em texto no porvir.org/podcasts/O Futuro se Equilibra. Quem produziu esse episódio foi a Larissa Werneck e a Gabriela Cunha. A edição de som é de Gabriel Reis. Eles são a Podmix. O roteiro é meu e do Juan Oliveira. Não deixe de seguir e compartilhar esse episódio com outras pessoas. Isso é importante para que essa reflexão chegue a mais gente. Eu sou a Tatiana Clix. Obrigada por escutar.